Eu gostaria de convidar você para a gente abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Versículo 24, 25, 26 e 27. Quero falar sobre quando a família está nas mãos de Deus. Há uma diferença da família que não está nas mãos de Deus daquela que está. E a gente vai ler aqui esses 4 versículos que falam sobre a importância de ter a base da vida fundamentada na rocha que é Cristo, que é traduzida pelas Escrituras Sagradas. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. E nesta oportunidade rogamos a pessoa do Espírito Santo que venha introduzir, usar os lábios daquele que vai estar proferindo a Tua palavra. E tudo aquilo que é Teu e que Tu tens colocado na mão no coração daquele que é de proferir, Tu, Senhor, abençoe. Todos que vão estar aqui na audição, ouvindo, possam permitir que esta palavra penetre e faça guarida no coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, te agradecer hoje e sempre. Amém. A gente podia parar só nesses 4 versículos que fala sobre o homem prudente e o homem imprudente. Quando eu ouço a palavra e pratico, eu estou fundamentando a minha vida, todas as áreas da minha vida, na rocha que é Cristo. Quando eu ouço a palavra e não a pratico, eu sei o que Ele fala, eu sei o que Ele quer, mas eu não pratico o que Ele quer. Aí aqui é uma metáfora. É como se eu estivesse construindo, edificando sobre a areia. A diferença está no momento mau. A diferença está na tempestade. A diferença está na adversidade. Quando você tem a sua família fundamentada na rocha, a casa, ela não cai. Quando você sabe o que Deus quer e você não pratica e não dá importância àquilo que Deus quer, esta casa está fundamentada sobre a areia. Ela não vai suportar tempestades. Pode suportar alguns momentos difíceis, mas ela não suporta uma tempestade, ventos fortes. A expressão o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha é uma metáfora que aparece na Bíblia para a gente ter o entendimento. Quando a Bíblia fala de família, ele não fala só da família aqui da terra, mas fala também da família de Deus. E a família de Deus, ela precisa estar fundamentada na rocha. Eu preciso ter essa conexão com a palavra de Deus, com Deus,
Eu preciso ser um servo, você precisa ser um servo, uma serva que obedece, que pratica aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, não só como família da terra, mas a família de Deus. E quando Jesus fala sobre esta parábola, ele está mencionando todos os aspectos da vida de uma pessoa, seja ela familiar, seja ela no âmbito espiritual, igreja. Esta expressão, ela ilustra sobre a importância de construir uma vida sólida, baseada nos princípios firmes, para que possa resistir às dificuldades e às provações. A gente tem conhecimento que há um inimigo que ele é muito mais forte do que a gente. Ele consegue nos derrotar. E o inimigo, ele começa a nos derrotar na mente. Através da nossa mente, ele começa a colocar coisas. E você começa a ficar meio instável. Daqui a pouco você começa a acreditar o que ele está colocando na sua mente. Você se desestabiliza e você cai. Nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele tem a sua força, ele tem o seu poder de destruição. Por isso que ele veio para matar, roubar, destruir. Se ele não tivesse poder, ele não teria escrito isso. O escritor não escreveria isso se ele não tivesse esse poder, essa capacidade de destruir, de matar e de roubar. Então nós temos um inimigo. Esse inimigo, ele não está de brincadeira. Você ou eu podemos estar brincando, mas ele não. Deus também não brinca, mas o diabo também não brinca. O diabo promoveu uma guerra para destruir tudo aquilo que Deus fez. E uma das coisas que Deus fez e que ele prezou, que é o princípio de tudo, é a base de tudo, é a família. Então é o objetivo principal do diabo é destruir a família. Nós estamos vivendo um tempo em que os valores familiares estão sendo minimizados, estão sendo desprezados, estão sendo ridicularizados, mas eles estão ridicularizando a base de tudo. Deus estabeleceu, foi a primeira instituição, primeiro empreendimento de Deus foi construir a família. Principal. A partir daí, as coisas começaram a tomar outros rumos, mas embasado na família. Fundamento. É a primeira instituição estabelecida por Deus, a família. Esse texto que nós lemos ilustra a importância de se construir uma vida sólida, baseada nesses princípios. A parábola da casa construída sobre a rocha apresenta dois tipos de construtor: aquele que edifica sobre a rocha e aquele que edifica sobre a areia. São dois construtores. O que edifica sobre a rocha é aquele que pratica. Aquele que edifica sobre a areia, aquele que não pratica. Ele ouve, mas não pratica. Eu posso estar aqui, ouvir e não praticar. Como eu posso estar aqui, ouvir e praticar. Aí vai definir aonde eu estou construindo a base da minha vida, a base da minha família. Se é sobre a rocha, se é sobre a areia. Aquele que edifica sobre a rocha, ele representa os princípios sólidos que são imbuídos na sabedoria e a verdade, que são fundamentos de uma vida estável e resistente. Estável e resistente. A outra é estável, mas não é resistente. As chuvas, transbordamentos e ventos representam as dificuldades, as provações e as tentações que a vida traz. A casa construída sobre a rocha,
ela resiste às intempéries da vida, enquanto a casa construída sobre a areia, ela desmorona. Quantas famílias estão se desintegrando, construída sobre a areia. Conhece a palavra, mas não pratica. Conhece a palavra, mas faz aquilo que acha que é direito dele ou dela. Essa casa desmorona. Ela não resiste. E eu estou dizendo isso, não é para você falar, poxa, por que ele pode falar uma coisa dessa? Eu estou falando isso embasado nas Escrituras. Se eu ouço, conheço e não coloco em prática na minha vida, na minha família, eu estou construindo sobre a areia. Vai ter uma certa estabilidade porque a casa está construída. Mas se vier vento forte, se vier tempestade, ela tende a ruir. E aquele que constrói sobre a base da palavra de Deus, sobre a rocha, é aquele que pratica, aquele que coloca em prática aquilo que o Senhor ensina, a nível de casal, a nível de filhos, a nível de trabalho, a nível de tudo. É construir sobre a rocha. Eu tenho minha vida fundamentada nele. A parábola, ela é interpretada como uma chamada para construir uma vida com base na fé em Deus. De manhã a gente falou que a fé, ela tem renúncia, tem dor. Tem coisas que a gente acha que é bom, mas não faz bem. Tem coisas que faz bem, mas não é bom. Eu tenho que ter essa consciência. Para eu ter essa consciência, eu preciso estar com a minha vida fundamentada na palavra de Deus, que é a rocha. A parábola, ela nos incentiva a buscar a sabedoria, a discernir a verdade e a construir nossa vida com base dos princípios sólidos da palavra de Deus. A gente fala assim, mas a Bíblia é tão grande, 66 livros, parece que é difícil. Mas olha a importância que Deus dá para a minha vida, para a sua vida e para a família. Ele colocou 66 livros para eu conhecer, para eu colocar em prática aquilo que ela me orienta. Os 66 livros fala de Deus, fala do diabo, fala do céu, fala do inferno, fala da eternidade com Deus, a eternidade sem Deus, mas no contexto dela e no interior dela, entre Gênesis e Apocalipse, tem o dia a dia, nossa vida, como é que a gente nós vamos nos relacionar entre família, na família, no marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais. Isso é dia a dia, no trabalho, como é que eu vou me portar no trabalho? Como é que eu vou me relacionar com aquelas pessoas que elas são superiores a mim? Devo obedecer? Devo me submeter? A Bíblia ensina tudo isso. Mas se eu acho que a Bíblia só fala sobre céu e inferno, e isso aqui eu não preciso praticar porque já está escrito. Tudo bem, mas a sua vida, o dia a dia que instrui, orienta você como é que você vai lidar com situações. Como é que você vai enfrentar? Como é que eu vou enfrentar os problemas que vão se deparar diante de mim? Para o homem, para que o homem e a família possam resistir às adversidades e alcançar a segurança e a paz, eu preciso construir sobre a rocha. Saiba que a família ocupa um papel central no plano de Deus para a humanidade. Por isso a importância que se construir sobre a rocha que é Cristo, traduzida pela palavra de Deus. Desde a criação, Deus estabeleceu a família como a base da sociedade, um ambiente de amor,
onde o amor e o cuidado e a educação devem ser cultivados, baseado pelas Escrituras Sagradas. A importância da família transcende as relações humanas, sendo uma imagem da comunhão divina e uma forma de manifestar a graça de Deus em nossa vida cotidiana. Saiba que a família tem sua origem nas primeiras páginas da Bíblia, onde Deus instituiu a união entre o homem e a mulher como fundamento da vida em sociedade. Hoje vivemos essa inversão, mas não, Deus é o autor da família, a confusão não. Essa união sagrada é sagrada e ela reflete a intenção de Deus de criar um ambiente seguro e amoroso para o crescimento e desenvolvimento humano. A importância, gente, se nós tivéssemos o entendimento e sabermos como é importante isso aqui, para que a minha família dê certo, para aquilo que eu estou fazendo dê certo, para o meu trabalho, no trabalho dê certo, o meu relacionamento familiar, conjugal, pais e filhos, dá certo, está aqui. A gente não sabe o que vai fazer, mas aqui tem a resposta, tem a direção, tem o ensinamento. Eu preciso ter esse entendimento, esse conhecimento. Isso está sobre a rocha. Eu preciso colocar em prática. Eu preciso colocar em prática. Não é só conhecer. Não é só ler a Bíblia. Um ano eu vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas o que você colocou em prática daquilo que você está lendo? Porque o homem prudente é aquilo que lê, conhece e pratica. Não é só ler, mas se não praticar, ele está construindo a sua casa sobre a areia. Eu preciso ter esse pleno entendimento sobre a importância, não é de ter uma Bíblia em casa, é a importância de ter a Bíblia no coração. E aí eu estou construindo sobre a rocha. A família, portanto, é uma instituição divina. Tem um propósito claro e divino. Saiba que a família desempenha um papel fundamental no plano redentor de Deus. A família, ela tem a inspiração do céu. Deus Pai, Deus Filho. Família. Deus Espírito Santo. Os três são um. E a família? Tem quantos? 4, 5? Os 5 são um. Tem um propósito só. Tem uma direção só. Tem um caminho só. Tem um projeto que glorifique a Deus, ou cada um tem o seu. Os três são um. A gente vive muito na diversidade. E a Bíblia fala sobre unidade. O marido e a esposa, quando estão afinados com a vontade de Deus, eles são ricamente abençoados e são abençoadores. O relacionamento entre marido e mulher deve ser embasado nas Escrituras, onde o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta ao povo de Éfeso,
no seu capítulo 5, versículo 22 até o 33, eu não vou ler porque é muito extenso, fala sobre o relacionamento entre marido e mulher, conforme aquilo que a Bíblia delineou. É baseado nos princípios profundos que refletem a própria relação entre Cristo e a sua igreja. Família, irmãos. A igreja é também noiva, é também corpo, é família. Se é noiva, é para casamento. Se é casamento, é para construção, fortalecimento de uma família. Família está no coração de Deus. Jesus tem a sua noiva e a igreja de Cristo é a noiva dele. E ela precisa ser adornada. Mas essa noiva, ela precisa estar embasada, construída sobre a rocha, para que as diversidades, as tempestades, as contrariedades, quando elas vierem, elas não vão te derrubar, mas você vai permanecer, nós vamos permanecer firmes, como noiva, como igreja, como servo, como serva de Cristo. Neste texto de Efésios 5, Paulo estabelece fundamento para o casamento cristão, destacando tanto o papel do marido quanto da esposa dentro dessa união sagrada. Aqui ele fala sobre: marido, amai vossas esposas como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o marido ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou. O marido precisa se entregar por ela, amar a sua esposa como a si mesmo. Isso é um fundamento bíblico. O marido precisa, as esposas, elas precisam se submeter aos seus próprios maridos como ao Senhor. Submissão não é você ter que balançar a cabeça, sim senhor, não senhor. Não é essa submissão que você faz com Jesus. Se nós somos submissos a Ele, você não fica assim. Ele estabelece a vontade, há um entendimento. O casal precisa ter um diálogo. A palavra, ele chega à conclusão, mas precisa haver um entendimento, precisa haver uma conversa, não é imposição. E o casamento hoje tem muitas imposições. Saiba que esse modelo de relacionamento é construído sobre o amor, respeito e uma compreensão mútua de serviço. Precisa haver respeito. O marido precisa respeitar a mulher precisa respeitar o marido. O marido não pode falar o que bem entende para a mulher e nem muito menos a mulher para o marido, porque senão rompe com a esfera do respeito. Eu não posso humilhar, porque se eu estou humilhando a minha esposa, eu estou humilhando a mim mesmo, que eu preciso amar como a mim mesmo, eu estou humilhando como a mim mesmo. Eu preciso respeitar. O marido é chamado para liderar a família com humildade, sacrificando os seus próprios interesses em favor de sua esposa, assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja. O amor sacrificial do marido é uma expressão de amor, do amor de Cristo. Esse amor proposto pela palavra de Deus não é dominador ou egoísta, mas protetor, nutridor, cuidador, refletindo a liderança compassiva de Cristo. Por outro lado, a esposa é chamada a respeitar seu marido. Esse respeitar não é como um ato de inferioridade, nada disso,
mas como uma escolha consciente de apoio e reconhecimento do papel de liderança do marido, que também deve ser exercido com amor e responsabilidade. Isso é o que a rocha diz. Palavra de Deus. Deus assim disse para Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você precisa, se você estiver nessa conexão com a Bíblia Sagrada, você é abençoado, e aquele que te abençoar, ele será abençoado, e aquele que te amaldiçoar, eles serão amaldiçoados, porque você está dentro do padrão bíblico. Eu não posso ficar preocupado, fulano está falando mal de mim. A boca é dele, o que ele pensa é ele, o que ele quer falar é ele, mas não te atinge, porque você é um abençoado, é uma abençoada, a família é abençoada. Na condição de pais, a Bíblia também ensina, esses são chamados a ensinar seus filhos sobre o Senhor. Deuteronômio 6, versos 6 e 7, que foi lido no domingo passado, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, vai penetrar, vai inculcar na cabeça dos filhos, a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, o tempo todo. Não é aquele momentinho de meia hora, não. Se levanta. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe, filho. Eu preciso ter essa conexão. Na hora do almoço, fica junto. Meia hora, 20 minutos, 1 hora, não importa. Mas faça isso. Saiba que a família é o espaço onde a fé é nutrida e fortalecida. Os pais precisam ser referência para os seus filhos. Os filhos precisam ter a referência paterna e materna para o futuro deles. Qual é a referência que os seus filhos têm de você e do seu marido? Está servindo para eles prosseguirem, crescerem e rumarem por uma direção que traz bem-aventurança, traz felicidade? Saiba que a família, ela é o espaço, repetindo, onde a fé é nutrida e fortalecida. Quando seguimos esses princípios estabelecidos na Bíblia, nossa família se torna um testemunho.